Boa noite, pessoal. Meu nome é Darrin Kerr, da FK Partners, e hoje à noite vamos fazer uma mini aula de modelagem construindo um fluxo de caixa. Nós temos uma planilha para vocês baixar e acompanhar passo por passo esse preenchendo do modelo da fluxo de caixa. Então, nessa planilha, quando vocês têm uma chance para abrir, tem um DRE, demonstração do resultado de uma empresa, vendas, despesas, lucro, e um balanço patrimonial por 2 anos, caixa, contas a receber, estoque, alguns outros ativos passivos, patrimônio líquido, com esses dois relatórios, nós vamos usar para construir este fluxo de caixa. Então, se vocês têm uma chance para baixar essa planilha, ótimo, vamos fazer juntos esse trabalho construindo. Quando eu espero alguns minutinhos para vocês terem um tempinho para baixar, eu vou falar rapidinho sobre pouco mais sobre minha experiência. Eu sou um americano, mudei para o Brasil há 12 anos. Antes eu mudei minha carreira para ser um professor e um sócio no FK Partners. Eu era um analista de equity research. Eu estava em Nova York trabalhando por alguns anos nessa área. E em 2008 eu transferi para São Paulo. Na época eu estava trabalhando com Merrill Lynch. Na área de equity research em Nova York, cobrindo empresas americanas, e depois, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a cobrir empresas brasileiras. Então, eu tenho uma experiência onde eu precisava trabalhar em modelos financeiros o dia inteiro, trabalhando com Excel, analisando empresas, entendendo um pouco melhor os resultados. Então, o objetivo esse tipo de trabalho da analista é para analisar o passado, para tentar projetar melhor o futuro. E com essas projeções, com uma fluxo de caixa, nós podemos transformar este fluxo de caixa em um modelo de valuation. Temos planos para fazer mais uma aula gratuita nas próximas semanas com esse tema de valuation. Mas hoje vamos focar no fluxo de caixa. Então, falando um pouco mais amplo sobre esse tipo de trabalho, precisa projetar receita pensando na produtos ou serviços que a empresa oferece, pensando um pouco em volume e o preço cobrido por cada serviço ou cada produto. E uma vez ou outra, deixa você calcular uma receita. E com receita em mão, é mais fácil para calcular as despesas. Algumas despesas, como o CPV, custos do produto vendido, têm um link direto com a receita, o nível de receita da empresa. Tem outras empresas, despesas, desculpe, mais fixa, onde você vai calcular o aluguel, do custo por os funcionários, tem outros também, internet, luz, etc. E normalmente podemos crescer esse tipo de despesa em tempo com parte variável e parte fixa, crescendo com uma taxa de inflação. E quando chegamos mais para o final, podemos calcular impostos de renda a chegar num lucro líquido. Além disso, tem todas as contas no balanço patrimonial para projetar. E usando tudo, podemos trabalhar em o terceiro relatório financeiro, esse fluxo de caixa. E quando chegamos no fluxo, vamos para um valuation. Então, como eu falei, na próxima aula gratuita, comigo, vamos abrir esse discurso e exercício com valuation um pouco mais. Mas hoje vamos focar nesse construindo um fluxo de caixa. Então, a ideia hoje é fazer uma aula prática, um exemplo prática, onde vocês vão aprender um pouco melhor como usar Excel para construir este tipo de relatório. Tá? E quando eu
preencher com vocês. Eu vou tentar explicar pouco mais sobre como funciona as projeções por cada conta e como um analista pensa sobre analisar esse fluxo de caixa. Tá? Eu vou passar rapidinho e veja se alguém tem uma dúvida, uma questão, uma coisa que vocês gostariam compartilhar antes nós mudamos para a parte prática. Ok, só checando aqui no nosso chat. Ninguém está perguntando nada agora, vamos lá, vamos começar nossos exercícios. Então, nós compartilhamos com vocês essa planilha no Excel. Aqui na primeiras linhas, nós temos o DRE, que tem receita, custo do produto vendido, ou esse CPV, chegar no lucro bruto, tem despesas com vendas, gerais e admin, depreciação para chegar no lucro operacional, ou EBIT, tem despesas financeiras como juros com financiamento, para chegar no lucro antes impostos de renda, tem impostos de renda e lucro líquido. Então, toda essa parte do DRE já está preenchido, mas para explicar um pouco melhor sobre cada linha, quando nós temos uma projeção por receita, normalmente o analista vai projetar CPV como uma percentage de receita, uma custo variável, que vai depender do nível de receita de cada empresa. E um menos o outro, deixa você calcular esse lucro bruto. E o lucro bruto precisa cobrir essas despesas fixas. Despesas com vendas, gerais e admin, maior parte são despesas fixas. Nosso aluguel, nosso custo do funcionário, tem internet, tem luz, tem água, tem entre outras contas aqui. Além disso, tem depreciação. Se a empresa tem um escritório, um prédio, um próprio prédio, ela é uma dona do prédio, vai precisar depreciar esse ativo além de alguns anos, tá? E calculando tudo, a gente chega num lucro operacional, um EBIT. Despesas financeiras são calculadas se a empresa usa dívida ou empréstimos para financiar parte dos ativos. Então, vamos calcular ou entender um pouco sobre a taxa de juros a empresa paga com esse dinheiro emprestado para calcular essas despesas financeiras. Também tem receitas financeiras. Nosso modelo não vai ter essa linha no exemplo hoje, mas se a empresa tem um caixa extra disponível, ela pode investir em títulos do governo ou até outras empresas e ganhar um retorno sobre esse caixa adicional. E esse vai abrir mais uma linha no nosso DRE, essa receita financeira. Basicamente, a taxa de juros nós recebemos por nossos investimentos. Então, mudando um pouco mais para baixo, tem esse lucro antes do cálculo por impostos de renda. Pensando um pouco no cenário do Brasil, podemos calcular 34% do lucro antes impostos para chegar no imposto de renda e contribuição social. Claramente tem empresas que pagam menos, os bancos no Brasil pagam ainda mais, mas um menos o outro deixa você calcular este lucro líquido, o bottom line do DRE. Então, mudando um pouco mais por baixo, nós temos o balanço patrimonial. Então, pensando um pouco sobre a diferença entre esse... vou abrir um pouco melhor nosso modelo aqui, mais tamanho maior. Nós temos o balanço patrimonial,
E comparando com o DRE é realmente um relatório que vai medir o resultado do período. Por nós, é um ano, 2020. Mas um balanço patrimonial é um outro tipo de relatório que vai mostrar o saldo de cada conta da empresa num data. E, normalmente, esse data nós pensamos é o data no final do período. Então, se nós trabalhamos com anos por nossos períodos, o data nós vamos usar é o data do final de 2019, do ano anterior, e o data do final deste ano 2020. Então, normalmente é 31 de dezembro de 2019, comparando com 31 de dezembro de 2020. Então, pensando, nós ganhamos 11 mil em receita, teve quase 5 mil em CPV, etc., até nós chegamos em 1 mil em lucro líquido. Tem esses saldos que vai mudar, vai variar além do ano, entre caixa, contas a receber, estoque, mobilizado, etc. Então, pensando um pouco em cada um, a maioria das empresas, quando elas vendem produtos ou serviços, normalmente deixa o cliente pagar em parcelas, ou deixa o cliente pagar pelo menos em parte depois. Então, normalmente, quando nós vendemos e ganhamos ou calculamos uma nova receita, reconhecer uma nova receita, a colocar no top line, na primeira linha da DRE, também vamos fazer um cálculo por um novo contas a receber. Então, o conta a receber vai variar com o nosso nível de receita. Pensando um pouco no estoque. O estoque vai variar com o nosso nível de receita, indiretamente, mas mais direto, tem uma conexão mais direta com nossa linha de despesa CPV, o custo do produto vendido. Então, quando nós vendemos um produto, este produto vai sair do balanço e entra do DRE. Vai vir uma custo do produto que foi vendido para o nosso cliente. Então, vai normalmente continuar crescendo se a empresa tem as perspectivas para crescer e vender ainda mais no próximo ano. Imobilizado, nosso ativo fixo. Nós compramos máquinas, equipamentos, caminhões para fazer delivery, até o próprio prédio, o edifício da empresa para trabalhar pela equipe. Esse tipo de investimento vai entrar no balanço e vai ser depreciado além de vida útil. Então, tem formas para capitalizar e depreciar ativos. Nós não vamos discutir tudo, muito sobre isso hoje, mas tem formas diferentes para capitalizar e, além de uma vida útil, depreciar e amortizar esses ativos fixos. Então, a empresa precisa investir a longo prazo para ter esse tipo de ativo no balanço. E essa empresa, neste exemplo, tem exatamente isso. Então, mudando para a próxima parte do balanço, tem os passivos e o patrimônio líquido. Então, nesse balanço, nós deixamos aberto, só para vocês saberem, a caixa e o total dos ativos, e também reservas de lucro, e o total do patrimônio líquido, e o total do outro lado. Porque se nós temos tudo preenchido, nós já temos o que precisar preencher nosso fluxo de caixa. E a ideia hoje é para aprender como fazer esse trabalho do fluxo de caixa. Então, olhando por algumas outras contas, nos passivos, tem contas a pagar. Normalmente, essa é uma conta que mostra o que nós vamos precisar pagar nosso fornecedor. Se o fornecedor vende material-prima para a empresa normalmente vai pagar em alguns dias, algumas semanas, até alguns meses depois. Então, nós vamos captar dentro do fluxo de caixa. Além disso, tem outros passivos circulantes
que normalmente aparecem no balanço, e nós não vamos fazer nesse exercício, mas um exercício mais amplo, ou um exemplo mais real, vai ter bem mais linhas no balanço e até no DRE. No patrimônio líquido, normalmente tem algumas contas, mas as maiores duas contas no parte do patrimônio líquido são capital social, contribuições de capital dos donos, dos acionistas da empresa e reservas de lucro. Então, no início, quando a empresa começa, quando ela está na fase de crescimento, os acionistas precisam colocar dentro da empresa dinheiro para ser investido, comprando ativos, comprando novas oportunidades para crescer. Além do tempo, nós vamos ganhar um lucro que nós podemos aplicar para novos investimentos, aquisições, mais capital de giro para continuar crescendo. Mas, além do lucro, da reserva de lucro, nós vamos provavelmente distribuir, pagar dividendos como parte do lucro. Então, a reserva de lucro representa todo o lucro que a empresa ganhou no passado que não foi distribuído para os acionistas. Então, quando você ganha lucro cada ano, você normalmente vai distribuir uma parte e vai reinvestir uma parte. A parte que vai acumular, porque você está investindo para crescer nos próximos anos, vai ser capturado aqui nessa reserva de lucro. Então, quando nós preenchemos essa linha por 2020, por reserva de lucro, vamos fazer o cálculo do total dos passivos e patrimônio líquido, que vai bater com este total dos ativos. Então, esse é um mini tour do exercício, e vamos começar nosso trabalho, porque aqui embaixo nós temos nosso fluxo de caixa. Esse demonstrativo de fluxo de caixa basicamente está vazio, e vamos começar a preencher. So, tem a coluna D, o ano 2020, mesma linha, mesmo ano mesmo período do DRE, lá em cima. Vamos capturar todas as saídas e entradas de caixa em 2020. Tem uma aqui já, e essa é dividendos. Dividendos fica aqui, lá na terceira seção do fluxo de caixa. É uma fórmula, gente. Vamos olhar rapidinho esta fórmula. Tem um link entre lucro líquido e esse dividendo no fluxo de caixa. O dividendo é uma saída de caixa, 25% do lucro. O lucro é um pouco mais do que 1.000, e vamos ficar com 75%, vamos distribuir 25%, tá? Então, esse é um exemplo brasileiro, basicamente o mínimo nível de distribuição, uma empresa brasileira precisa passar para os acionistas, esse 25%, pode ser mais, mas no nosso caso, ou nosso exemplo aqui hoje, vamos usar 25%. Então, olhando um pouco sobre o fluxo de caixa, antes nós vamos preencher, tem caixa das operações, ou CFO, caixa dos investimentos, caixa de financiamento. Então, nós estamos calculando caixa das operações, ou CFO, de uma forma indireta. Indireto significa que nós vamos começar com lucro líquido, o bottom line, a última linha do DRE, e transformar esse lucro contábil em uma cálculo de fluxo de caixa operacional. A segunda seção, em um exemplo mais amplo, vai ter mais linhas, mas nossa linha que normalmente domina essa segunda seção é CAPEX, ou gastos de capital. E a terceira seção é a caixa de financiamento. Então, tem variação de capital social, variação dos empréstimos e dívidas, dividendos, etc. Então, somando as três seções, vamos chegar numa variação de caixa. E com essa variação de caixa,
vamos calcular nossa saldo de caixa no final de 2020. Então, esse é nosso trabalho. Então, vamos começar a preencher, tá? Antes eu começo, vou perguntar mais uma vez se nós temos alguma dúvida, algum comentário, questão. Vou passar rapidinho a ver com nossa estúdio audiovisual para questões. Ok, ainda não, né? Vamos lá. Ok. Ok, então vamos começar. Temos lucro líquido, a primeira linha no fluxo de caixa. Vamos criar um link entre lucro líquido e o bottom line, a última linha no DRE, lucro líquido, tá? Então, o lucro líquido vai dirigir nosso fluxo de caixa operacional, mas vamos precisar ajustar, tá? E o primeiro ajuste vai ser uma add back, ou uma ajuste por depreciação. Então, estou criando um link entre depreciação no DRE e essa linha de depreciação no fluxo de caixa. Vou mostrar esta fórmula rapidinho. Mas basicamente eu fiz um link para a linha 13 aqui, porque em linha 13 nós temos uma despesa, depreciação, que vai diminuir nosso lucro no DRE, mas realmente esse lucro não não representa um fluxo de caixa. Lucro contábil realmente tem algumas premissas no dentro que realmente não representa uma entrada nem uma saída de caixa, e essa depreciação é um exemplo, tá? Quando nós investimos em capex, ou gastos de capital, ou novos ativos fixos, quando nós fazemos isso, nós vamos calcular quanto tempo esse ativo vai durar e vamos dividir o custo ou investimento além dos anos, pensando em uma vida útil. Então, esse investimento aconteceu e nós estamos dividindo esse investimento além de alguns anos com uma conta de depreciação. Meu ponto é o seguinte: depreciação não representa um fluxo de caixa. O que ela representa é uma estimativa contábil para dividir um gasto de capital que já aconteceu em alguns anos por frente. Então, além disso, um gasto de capital, um capex, não é um fluxo de caixa operacional, um fluxo de caixa de investimento. Então, por causa disso, nós temos esse ajuste na contábil aqui para a contação aqui para CFO. Começando agora, nós vamos integrar as variações no balanço patrimonial em nosso fluxo de caixa. E basicamente, voltando para o balanço, toda linha no balanço fora de caixa, porque o objetivo do fluxo de caixa é para entender o que aconteceu com caixa. Pensando um pouco nisso, nós vamos olhar cada outra linha no balanço para entender o impacto em nosso fluxo de caixa. Então, contas a receber, ok? Contas a receber é um ativo, tá? Vamos criar uma fórmula que mostra o saldo no fim de 2019 menos o saldo no fim de 2020, tá? Por que isso, tá? Quando nós calculamos a variação de um ativo e esse ativo cresce, significa uma saída, um uso de caixa, tá? De novo, pensando no estoque, começamos o ano, terminamos o ano anterior com um estoque de 740 e agora com
2020, no fim do ano, tem uma saldo de 770, tá? Mais, tá? So, pensando um pouco no estoque, o estoque cresceu 30, de 740 para 770. Essa linha de estoque cresceu 30, tá? E esse crescimento de 30 representa uma saída de caixa. Para ter mais estoque, para vender no próximo ano, em 2021, a gente precisa investir dinheiro e caixa precisa ser usado para este investimento no estoque. Então, vai representar esse crescimento no estoque uma saída de caixa. Tá? No outro lado, tem contas a pagar. Contas a pagar são uma conta de passivos. Então, usando 2020 menos 2019, nós vamos calcular uma fórmula diferente, uma fórmula onde nós vamos pegar o fim do ano menos o fim do ano anterior. Então, por passivos e contas do patrimônio líquido, nós fazemos uma fórmula do contrário. Então, pensando um pouco numa um passivo, qualquer passivo, contas a pagar, por exemplo. Nós temos uma saldo no início do ano de 900 e no fim do ano seguinte, menos, 870. Então, esse saldo caiu um pouco. Então, essa caída do saldo, essa diminuição do saldo, representa nós pagamos 30 por nosso fornecedor. Então, essa diminuição do passivo representa uma saída de caixa. Agora, nós ainda precisamos pagar 870, mas já pagamos um pouco, 30, então representa novamente uma saída de caixa, ok? Então, com essas contas, lucro líquido, esse ajuste por depreciação e as três variações nas contas da capital de giro, podemos somar e calcular caixa das operações, CFO, nosso fluxo de caixa operacional, ok? Você tem 1.363 aqui, tá? Então, normalmente representa uma, basicamente, usando como um starting point, ou uma ponto de início, o lucro líquido, uma transformação do lucro contábil, do DRE, para um fluxo de caixa operacional, tá? Ok. Então, essa é a primeira sessão do fluxo de caixa. A segunda sessão, caixa dos investimentos, representa nosso investimento em outros ativos fixos, talvez até joint ventures, aquisições de outras empresas, até compras de títulos do governo e ações líquidas de outras empresas também. Pode representar várias coisas. E podemos também ter entradas de caixa, se vendemos um ativo e ganha, recebe um dinheiro com a venda, tá? Então, mas o que entra essa segunda sessão são atividades de investimento, tá? Por nosso exemplo meio simples, nós vamos ter mais só um exemplo aqui de uma fluxo de caixa dos investimentos e é capex, ou gastos de capital. Então, eu vou descer um pouco por uma tabelinha aqui embaixo, onde nós podemos calcular o ativo imobilizado, tá? Lá no balanço patrimonial, tem esse conto imobilizado, que teve um saldo no fim de 2019 de 8.100, e no fim de 2020 vai ter um saldo de 8.190, tá? Vai mudar ou crescer 90, tá? Vai crescer 90, tá? Então, olhando aqui nessa linha de gasto de capital, que representa uma saída, uma compra de novos ativos fixos, tem um ponto interessante que é o ativo, conta do ativo imobilizado cresceu 90 entre 2019 e 2020, tá?
Mas lembra, cada ano nós estamos depreciando o ativo que já existia entrando do ano. Então, tem depreciação, vou pegar um link como DRE, depreciação aqui em cima, na linha 13, que representa, esse spreading the cost, essa divisão do investimento além da vida útil do ativo. E, por isso, se nós não investimos mais nada em novos ativos, esse 8.100 vai diminuir com depreciação, tá? Vai diminuir 474. Mas, no total, no fim, no saldo no fim, realmente representa um valor maior do que onde nós iniciamos. Então, por isso, claramente, a empresa gastou dinheiro e comprou novos ativos fixa. Então, tem esse final do período, 8.190, menos 8.100, tá? E também vamos ajustar por depreciação e, fazendo um plug, este cálculo aqui mostra para nós tivemos uma aquisição dos novos ativos, ou uma gasto de capital, um investimento em capex, que representa aqui, no fluxo de caixa, uma saída para crescer, para comprar novos ativos fixos, precisamos gastar dinheiro. Então, esse valor de 564 representa esse investimento em novos ativos, tá? Neste exemplo, nós temos somente esse 564, essa linha de capex, então esse vai representar, esse 59 vai representar a única atividade aqui em caixa dos investimentos, tá? Então, tem duas seções dos três preenchido aqui, tá? Então, mudando para a terceira seção, tem a variação em capital social, dividendos, que vai sair com o nível de lucro líquido nós temos no DRE, e também essa variação em empréstimos e dívida, tá? So, eu vou fazer as primeiras mais rápido, mais simples. Então, por capital social, nós começamos do ano com 2.800 e terminamos o ano com o mesmo saldo. Então, nada mudou. Nós não recebemos mais, nós não recompramos ações, não teve uma atividade de fluxo de caixa com nossa conta de capital social. Então, no fluxo de caixa, essa linha é zero, tá? Tem dividendos, eu já expliquei isso no início do exercício. Teve um nível de lucro de pouco mais do que 1 mil, e 25% desse valor vai ser distribuído para os acionistas. Então, esse representa uma saída de caixa e já está aqui no fluxo de caixa, tá? A terceira, tá? Representa nossos empréstimos e dívidas, tá? Eu vou por linha 29 aqui, empréstimos e dívida no balanço. No fim de 2020, tivemos 3.850. No início do 2020, fim de 2019, teve 3.400, tá? Então, a variação entre os 2 anos representa uma entrada de caixa. Nós recebemos mais dinheiro emprestado do banco ou outro emprestador durante o ano de 2020. Então, o saldo que nós vamos precisa repagar no futuro cresceu entre 2019 e 2020. Então, essa entrada de 450 representa novo dinheiro que foi recebido da empresa, novo empréstimo que nós vamos precisar repagar no ano no futuro. Isso não aconteceu aqui em 2020. Okay? Então, esses três
contas aqui na caixa de financiamento, vai ser somado, e vai mostrar um cálculo aqui por o total de atividades de caixa de financiamento, tá? Então, quando nós somamos os três juntos, tem caixa das operações, caixa dos investimentos e caixa de financiamento. Esses três juntos, nós chegamos em uma variação do caixa, tá? Essa variação do caixa representa a empresa vai terminar o ano com esse valor, quase 1.997 mais em caixa do que ela começou do ano, tá? Então, com tudo isso em mão, podemos voltar para o balanço e preencher o restante. Mas eu vou mostrar para vocês o que falta no balanço patrimonial. Então, tem o saldo de caixa no fim de 2020 e também estamos faltando aqui reservas de lucros. Então, pensando um pouco em reserva de lucro. Reserva de lucro vai variar quando nós ganhamos mais lucro, com o lucro líquido do ano, e quando nós pagamos uma parte desse lucro em dividendos, tá? Então, mudando um pouco mais por baixo, tem reserva de lucros no início do ano, no começo do período, tem lucro líquido no final do DRE, tem dividendos, que a gente já calculou, a percentage do lucro, e nós agora vamos somar essas três linhas a chegar na conta aqui, no cálculo aqui por o reserva de lucro no fim do período, o saldo no fim de 2020. Então, com este valor, eu vou voltar para o nosso balanço patrimonial na linha 33 e criar um link entre esse cálculo na 72 e 33. Então, com este valor, nós vamos somar o saldo no capital social e o saldo nas reservas de lucro. E agora tem um saldo por os passivos e patrimônio líquido. Vou somar tudo, tem 11.712, tá? Então, já sabemos que o balanço patrimonial, os ativos em total precisam estar igual em valor do passivos e patrimônio líquido. Precisa bater. O balanço sempre precisa bater. Então, o caixa disponível, como ela vai mudar, variar, tem um saldo no fim, mas uma variação do caixa durante o ano, tá? Então, o fluxo de caixa mostrou, vou voltar lá mais uma vez, que ganhamos caixa operacional, investimos em parte dessa caixa, e teve algumas atividades aqui na parte de financiamento, com um pagamento, uma distribuição, ou dividendo para os acionistas, os donos, e também o banco, uma outra que emprestou dinheiro deu um pouco mais durante 2020. Então, essas atividades, juntado, mostram uma variação positiva em caixa de quase 1 mil. Então, vamos fechar o ano com esse saldo maior, quase 1 mil maior do que nós iniciamos o ano. Então, somando os ativos, a gente chega, você pode ver aqui, em 11.712, que realmente é o mesmo valor dos passivos e patrimônio líquido. Então, eu vou criar esse check, que é uma comparação entre os totais nos dois lados do balanço, e está batendo. Está zerado, tem mesmos totais em ativos e passivos e patrimônio líquido. Então, basicamente, já se fecha. Nosso exemplo tem agora um fluxo de caixa que foi criado usando um DRE e 2 anos os saldos no balanço patrimonial. Então, eu vou pausar o exercício agora e veja com vocês se alguém tem uma dúvida ou uma questão vocês querem
perguntar. Ok. Ok, então, não, esse foi nosso exercício, nosso exemplo de como construir um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa realmente é uma output do DRE, o balanço. Quando você tem um DRE e 2 anos dos saldos do balanço patrimonial, pode criar um fluxo de caixa. Tá? E o fluxo de caixa realmente, na minha opinião, é o mais importante dos 3 principais relatórios financeiros. Mostra informação muito chave para a sua análise da empresa. Tá? Em nosso exemplo, esse caixa operacional foi suficiente a ser usado para nosso gasto de capital e também para pagar um dividendo. Então, uma empresa saudável, uma empresa com uma boa situação e a empresa provavelmente que vai continuar dando retorno para os donos, os acionistas, tá? Então, essa é a nossa aula, nosso exercício hoje. Mais uma vez, fica à vontade para colocar uma questão no chat, se você ter, vamos responder. Se não, como eu falei antes, nós vamos fazer mais uma aula parecida com essa, com um exemplo no Excel de uma modelo de valuation. Então, quando você tem esse fluxo de caixa, você pode transformar em um modelo de DCF para calcular um fluxo de caixa livre e, no fim, o valor da empresa. Ok? So, nas próximas 2 semanas, vamos agendar mais uma aula parecida com essa e vamos preencher mais uma vez uma planilha que vocês podem fazer juntos conosco, fazendo uma aula de valuation. E a última coisa eu vou falar, quando nós trabalhamos esses modelos no nosso curso de modelagem, nós usamos exemplos reais, nós trabalhamos com empresas brasileiras, nós usamos os dados do CVM, que foi reportado para o CVM. Então, os exemplos são bem mais amplos, nós abrimos as linhas com mais detalhes e trabalhamos como um analista deveria trabalhar se ele está no mercado financeiro. Então, esse é o ponto do curso. Hoje foi um teaser, um exemplo simples para só vocês entenderem como funciona a construção de um fluxo de caixa. Ok, mais uma vez eu vou perguntar se alguém tem uma questão ou um comentário. Fernando, alguém tem lá? E Fernando, nós vamos deixar esse live gravado e disponível no nosso canal de YouTube. Acho que esse é nosso plano, né? Sim, ok. Ok, ótimo. Muito obrigado pela participação. Se vocês têm interesse em sabendo um pouco mais sobre o nosso curso de modelagem, fica à vontade para entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos outros lives, cada semana 2, 3 lives, outros assuntos, outros tópicos, mas comigo eu gosto de trabalhar em planilhas, eu fiz isso por anos nos bancos e vamos fazer mais uma aula parecida com essa, com valuation no futuro. Obrigado, gente. Eu vou rapidinho responder por Lucas. Lucas perguntou se vocês têm alguma turma desse curso aberta. Sim, Lucas, nós temos várias turmas abertas. A próxima começa 28 de abril, no fim do mês. Por agora, a gente está trabalhando nesse formato de
online ao vivo. Realmente a gente sempre trabalha nesse formato online ao vivo. Também tem cursos presenciais no escritório em São Paulo, mas por enquanto a gente está não trabalhando presencial, mas se vai voltar algum dia. Mas tem curso de broadcast começando 28 de abril, curso de modelagem. Tá? Ok. Tem um pouco de delay com as questões, eu vou ficar aqui esperando mais um minutinho antes de nós terminarmos. Mais questões, Fernando? Ok. Well, ok, obrigado. Obrigado por participação. Novamente tem cursos de modelagem começando logo em fim de abril, outros em junho, julho, agosto. Tem várias opções além do ano. E tem outros módulos mais avançados depois do primeiro módulo. Nós temos módulos de Project Finance, módulos de fusões e aquisições, análise de crédito, modelagem de crédito corporativo, private equity, bom módulo. Então, tem bastante aula parecido com isso em Excel. Ok, obrigado, boa noite, e até a próxima.